Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição 48 do TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Eu sou o Ricardo Senna e nesses próximos minutos aí estarei bem acompanhado para a gente falar sobre todo esse momento terrível do São Paulo, né? Parece reprise. Se você ouviu a edição passada, a gente começou acho que quase do mesmo jeito. E na próxima, não acho que vai ser muito diferente. Mas essa é a realidade de todo São Paulino. Então nós estamos aqui para falar bastante sobre tudo isso que deixa cada torcedor bem pé da vida. E a gente vai falar um pouco do momento aí, de tudo que aconteceu. Uma semana bem agitada, né? Então sejam bem-vindos. Já aproveita aí para se cadastrar onde você estiver ouvindo, né? Se for no YouTube, já se inscreva no nosso canal, dê um like. Se for no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, qualquer outra plataforma, não esqueçam de assinar o canal aí do Arquibancada, porque tem muito podcast bom, tem muito podcast ruim, e então a gente espera que você se inscreva e depois analise aí, dê os comentários aí pra gente, beleza? Então, vamos lá, deixa eu apresentar essa nossa bancada. Nessa edição nós teremos aqui a Vanessa Dias. Tudo bem, Vanessa? Como é que você está no meio dessa lama toda? Desanimada, viu? Sinceramente, estou bem desanimada com o nosso São Paulo. Mas a gente vai trocar uma ideia aí, né? Pra ver se a gente encontra uma luz no fim do túnel, talvez? Não sei, quem sabe? Vamos ter que mudar muito, né? Uhum. Vamos ver. E aí também temos aqui nessa nossa edição o Igor Martinez. E aí, Igor, como é que estão as coisas? Fala, Senna. Olá, Vanessa. Olá a todos que estão aí ouvindo a gente aqui em mais um podcast. Honestamente desanimado, cara. Igual a Vanessa falou, a gente só vai, porque tá muito complicado. Pessoalmente, eu preferia voltar atrás aí, quando o futebol tava parado, tava melhor. Eu achava que, eu nunca diria isso, mas estava bem melhor quando a gente tava sem jogos, porque o São Paulo não voltou da pandemia, né? Tá bem complicado mesmo, mas estamos aqui novamente para dissertar um pouquinho sobre esse momento ruim, mas tem algumas coisas legais pra gente falar também. Nós estamos gravando esse podcast aqui no dia 21 de agosto, é um dia depois do empate contra o Bahia no Morumbi, pelo Brasileirão, e a gente vai falar aqui um pouco sobre o Fernando Diniz, sobre a saída do Pato, talvez algo de bastidor aqui que a gente sonda, que a gente ouve, né, e tal, mas tudo isso que cerca aí o São Paulo, né, então as declarações do Daniel Alves na mídia social, do Raí na coletiva, enfim, assunto não vai faltar. Bom, vamos começar pelo mais quente aí, ou mais recente, né, nessa noite fria aqui que a gente grava. O São Paulo empatou com o Bahia ontem, né, e foi um jogo muito ruim. O São Paulo conseguiu piorar aquilo que fez contra o Vasco, porque contra o Vasco começou jogando bem, até. E depois, como sempre, né, domínio de jogo, aquele domínio falso, não consegue concluir em gols esse domínio e vai lá e toma um gol. Contra o Bahia foi a mesma coisa. O São Paulo teve um pênalti contra, o Volpi fez uma defesaça. Se tem uma defesaça de pênalti, essa foi, né? Pegou um pênalti ali e minutos depois ali a gente já tomou o gol, uma falha de posicionamento e tudo mais. O que dá para dizer desses dois jogos, né? Contra o Vasco e contra o Bahia, que foram os dois jogos depois da última edição do podcast. Vou pedir para vocês comentarem aí. Foi bem ilusório, acho que assim que aconteceu, principalmente contra o Vasco. A gente pensou naqueles primeiros 15 minutos que o São Paulo ia fazer um bom jogo, ia conseguir o resultado fora de casa, e não foi o que aconteceu, né? Bem longe disso. Foram realmente só 15 minutos. Depois a gente deixou o Vasco equilibrar a partida e no segundo tempo eles vieram e conseguiram marcar os gols, né? E eu achei que foi tão desanimador tudo que aconteceu que a gente nem queria que o Reinaldo batesse o pênalti no final, parece. Pelo menos foi a minha sensação. Pra mim ele nem precisava bater o pênalti, tipo, nossa, acaba o jogo, não dá, entendeu? Não menosprezando o Vasco, porque o Vasco, aliás, tá muito bem, é o atual líder, né, do Campeonato Brasileiro. Mas não dá pro São Paulo ficar do jeito que tá.
com essa, como você disse, né, Ricardo, essa falsa ilusão de que tá bem, que tá tendo volume de jogo, que tá tendo resultado. E eu acho que além do que o torcedor já está bravo, já está desanimado, o torcedor está ficando cada dia mais irritado com o discurso que vem depois, com o posicionamento dos jogadores. A gente não vê uma frustração por perder, a gente não vê um discurso de tipo assim, a gente tem que mudar, nós temos coisas a consertar. Não, nós estamos no caminho certo. Não tá no caminho certo, a gente sabe muito bem disso, que é um discurso falso, que é só pra enganar a gente, que não engana mais, né? Mas não é esse o caminho. Como a gente tava conversando aqui antes de começar, né? Os times não estão bem mesmo. Essa parada da pandemia que foi bem grande, né? Bem maior do que uma pré-temporada, por exemplo, prejudicou todo mundo. Só que não dá pra ficar colocando nas costas só, tipo, jogando, né? Foi por causa da parada. Não é, tem muita coisa acontecendo no São Paulo que a gente vai discutir até aqui hoje. Mas eu acho que num time do nível do São Paulo, com a história que o São Paulo tem, não era pra acontecer de novo, porque parece que tá se repetindo. Bem parecido com o que aconteceu em 2018. Elenco meio que rachado, todas essas coisas, esses murmúrios que a torcida não sabe muito bem o que tá acontecendo, que refletem-se dentro de campo e viram um ciclo sem fim. E parece que, diferente de 2018, eu não vejo esperança pra esse time do São Paulo, parece. Eu não vejo uma reação, a gente não vê reação alguma desse time. E a gente sofreu pressão deles no final. Então, já trazendo pro jogo de ontem, né? O jogo de ontem foi, eu acho, um dos piores do ano também. São Paulo ia ao meio de campo terrível. Quando é pra finalizar, parece que erra tudo que acontece. Enfim, eu já falei muito, mas basicamente eu acredito que é isso. É complicado. E você, Igor? Bom, primeiro eu queria parabenizar o Vasco, que hoje eles completam 122 anos, né? O Vasco faz 122 anos de história. E no jogo contra o Vasco, bom, na verdade contra o Vasco e contra o Bahia, eu vou ser bem sincero, eu só assisti o primeiro tempo de ambos, porque a realidade é que o São Paulo não inspira nada, não inspira você assistir o jogo, você curtir um domingo, curtir uma noite de quarta ou quinta que seja, você simplesmente assiste para se estressar. Assistir jogo de São Paulo hoje é pedir para se estressar. É claro que a gente acaba acompanhando também por conta do arquibancada, afinal a gente tem que criar conteúdo, a gente tem que opinar, a gente tem que estar com tudo na ponta da língua, mas a grande realidade é que depois que o São Paulo voltou da pandemia, todos os jogos, mesmo os que ganharam, acho que, bom, na verdade só se ganhou 2 até agora, que foi Guarani e Fortaleza, né? Tirando o Guarani, que foi uma vitória relativamente fácil, o resto dos jogos foram todos empurrados com a barriga. Ontem eu assisti o finalzinho do jogo, pra falar a verdade, tinha acabado de sair o gol de empate, eu não tinha visto o gol. Aliás, ontem não, desculpa, na quinta. Ontem, desculpa, tô perdido até. Eu peguei o jogo de novo bem depois do gol do Luciano. E deu pra ver que era tudo chuveirinho pra área, o tempo inteiro. Tudo bola alçada na área, um desespero ali de acertar a bola na cabeça do Carneiro pra tentar alguma coisa. Então, não inspira. Pra que a gente vai assistir jogo hoje em dia? Tá sendo mais irritante do que proveitoso. Cada jogo que passa, o São Paulo joga pior e o discurso depois do jogo é que o São Paulo tá evoluindo. Então, assim, ninguém assume que o São Paulo tá ruim e que precisa melhorar. O povo só assume só diz, na verdade, que tá bom assim, a gente vai melhorar, mas tá bom. Sabe? Quem que eles querem enganar, gente? O Fernando Diniz, eu disse até recentemente que ele não engana ninguém, porque ele é isso mesmo, mas, poxa, ele tá querendo enganar o povo falando bobagem. Agora, como treinador, ele é isso, um cara ruim, um cara que não começa bem porque o time ainda tá sem os vícios dele, conforme pega os vícios o time piora. A gente tá vendo isso na prática, tá sofrendo com isso na prática. E é isso, acho que contra o Vasco foi um jogo meia boca. O Vasco soube aproveitar os espaços, foi lá e fez 2 gols, um deles com uma falha grande, bem grande da defesa. Contra o último jogo agora, o Bahia, também o gol do Bahia, uma falha gritante ali, Bom, também tem mérito do lançamento do cara, né, que acertou com o Rossi ali, e o Rossi teve bastante categoria, que assim, teve até uma tomada de câmera que você vê que a bola saiu da direção do gol, mas voltou com a curva que ele colocou. Então também tem mérito dos caras também, mas a defesa do São Paulo acabou. O que era a defesa do São Paulo antes acabou.
Mas para mim, eu não dispensaria nenhum dos dois zagueiros, por exemplo. Eu acho que o problema não é técnico do jogador, é problema técnico do técnico, é problema, na verdade, falta de técnico. A gente tem um rascunho ali na beira do campo, um cara que só serve para ser psicólogo. E assim, a pandemia atingiu todo mundo, né? Todo mundo parou. Não dá para usar isso como muleta, porque assim, a gente vê alguém falando assim, às vezes, mas a pandemia atrapalhou o São Paulo. Atrapalhou todo mundo, né? E a gente não vê todos os times tão mal como o São Paulo. E é muito do que vocês falaram, né? Futebol é para ser um negócio prazeroso, é pra gente se divertir, né? É para ser uma brincadeira. Só que a gente sai pior, a gente sai estressado, a gente sai bravo, acaba com a semana, né? E ainda mais nós, São Paulinos, aqui a gente tá cada vez mais, assim, tendo desgosto, né, de ver futebol, porque não bastasse a gente ver ali uma Champions de tarde, que é um outro nível de futebol, e de noite ver o Brasileirão, que já tem um nível baixo, ainda ver o nosso time ainda mais abaixo que todos os outros, né? Isso que é ruim. E um negócio que eu tenho comentado bastante aí em Twitter e mídias sociais, assim, é que eu vejo o seguinte, eu não vou entrar nesse detalhe, assim, que é chato, mas o São Paulo ele tem um problema tático, se você tenta analisar friamente o tático do São Paulo, o meio de campo é muito frouxo na marcação. Ele não marca ninguém, porque a gente tem dois volantes que não são marcadores. 1,5, né? Porque o Lisieiro tá um zumbi em campo, né? Um morto-vivo. Aí o Tietchan não é de marcação. O Tietchan é um cara mais, talvez, para chegar ali pro ataque ou para sair jogando. Aí você não tem marcação, a defesa fica exposta no mano a mano em vários momentos, de vários jogos, né? Aí eles se posicionam mal, porque entram nesse desespero ali de cobrir o meio de campo. E o São Paulo toma muito gol. Então, assim, não é nem aquela questão de, mas os times do Fernando Diniz são ofensivos. Não é, porque a gente foi muito enganado ali no começo do Paulista, onde pega times mais fracos, e que se a gente lembrar de janeiro, o São Paulo criava muitas jogadas e o ataque não sabia finalizar, né? O Pato em jejum, o Pablo e tal, e ninguém fazia gol. Depois eles começaram a fazer gol, aí beleza. Só que foi meio enganoso isso, porque eram times de nível mais baixo, né? E aí o meio de campo continuava frouxo, né? Sem marcação. Agora, depois da paulada que tomou do Mirassol, o Diniz resolveu mudar o conceito dele, falando, não, vou proteger o meio campo. Aí, em vez de ele escolher talvez o Luan, que seja o único cara de marcação ali, ele vai lá e coloca o Lisieiro, que não marca nada. E aí, a gente deixou de atacar, deixou de criar chances de ataque e continua não defendendo. Então a gente só toma gol, a gente não faz gols, né? E aí a gente vê esse desespero, né? Como é que vocês estão vendo isso? Tipo, seria o caso de... Claro, tem outros jogadores também atuando mal, né? Bem abaixo. Mas nessa parte que se refere ao Diniz, aonde que vocês acham que ele está errando mais? Pode ir. Bom, assim, eu até concordo com a questão de que no Paulista a gente pega time mais fraco e tudo, mas eu acho que no começo do ano, principalmente quando a coisa deu uma melhorada, por mais que a gente pegava times mais fracos, você via que o São Paulo sabia armar jogadas, assim, existia um padrão de jogo. O que falhava era a conclusão, tudo bem. Isso aí depois acho que era uma coisa que, se não tivesse parado por conta da pandemia, seria devidamente corrigido e talvez hoje nós estaríamos em uma outra situação. Agora, eu acho que o São Paulo vem sofrendo muito porque o Diniz ele fez uma alteração no time que eu acho que não deu certo e eu não consigo entender por que ele não volta atrás, que é o Lisieiro no lugar do Antony, não em campo, mas assim, no time titular. O Antony foi embora e ele colocou o Lisieiro no lugar do Antony. E aí jogou o Igor Gomes pro lugar onde ocupava o Antony. Então, ou seja, de Tietchan, Daniel Alves e Igor Gomes, nós fomos para Tietchan, Lisieiro e Daniel Alves.
E aí o Igor Gomes foi, assim, teoricamente, jogado para a ponta direita. O Vitor Bueno / Paulinho Boia, né, que teve essa divisão entre os dois aí na ponta esquerda, e o Pablo de centroavante, né. Tinha o Pato um pouco também do lado esquerdo, antes desse corte do que o Pato sofreu aí para reserva e depois para a rua. Então eu acho que eu voltaria, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes ali, e agora ficava com Luciano, Vitor Bueno e Pablo na frente. Eu faria isso. Mantendo os 3, né, na frente. Porque tava dando certo. Em relação ao que você falou do São Paulo não ter marcação no meio campo, faz sentido, é bem isso mesmo, só que é intencional mesmo. Isso aí eu vejo como intencional, porque você vê que o São Paulo, ele empurra o jogo do adversário para as laterais. E aí vem a falha. Ele consegue fazer o que ele quer, que é empurrar o jogo para as laterais, mas erra na marcação das laterais. O Reinaldo, na minha opinião, ele seria um excelente ponto esquerda, ou um ala, no máximo. Que era o que o Cicinho fazia, por exemplo, quando a gente compara com o último grande time que a gente teve, dos mundiais, né, do Mundial. O Cicinho era ruim de marcação, mas era bom no ataque. Eu acho que o Reinaldo é isso. Ele é um péssimo, um tenebroso marcador, mas quando ele pega para cruzar, ele sempre cruza com perigo. Pode ver, os cruzamentos dele, 70% para cima, são perigosos. Ele sabe cruzar. O problema é que ele só sabe fazer isso e chutar forte, mas quase sempre sem direção. Agora, marcar, ele não serve para marcar. Sem contar a questão explosiva dele, né? Que ele não tem um temperamento explosivo. E eu acho que para um marcador isso é péssimo. Então eu colocaria o Reinaldo mais adiante, mais para frente. Talvez você adaptar. Bom, o que eu faria, por exemplo, eu não dispensaria nem o Anderson Martins, para você ter uma ideia. Talvez eu improvisaria o Anderson Martins ali pela esquerda, só para marcar pela esquerda. Entendeu? E tal, você, digamos assim, usar ele de lateral esquerdo. O Manchester United fez isso com o zagueiro canhoto na época, acho que aquele O'Shea, se eu não me engano. Eu lembro muito desse detalhe. Ele era um zagueiro e virou um lateral esquerdo porque era um zagueiro que jogava na perna esquerda. Que é como o São Paulo usava o Militão na direita, né? Exato. Mas assim, mas o Anderson Martins não tem velocidade e tal, mas você não vai usar ele para fazer jogada de linha de fundo, você vai usar ele para marcar. Agora já não mais, foi embora, que seja, eu teria feito isso. Então, assim, o problema do São Paulo, pode ver, é a marcação e também o posicionamento da zaga. No gol do Bahia, ontem, teve uma questão importante, e também não só contra o Bahia, teve aquele lance contra o... foi contra o Mirassol, né? Que é aquele lance que o Arboleda desistiu de cortar o cruzamento com medo de fazer gol contra, né? Nesse lance contra o Bahia também, os zagueiros estão correndo contra o gol. Eles estão assim, sabe, mal posicionados. Eles têm que correr atrás do prejuízo, não encarar de frente. Então é isso que está muito errado. E a questão da transição ofensiva, eu acho que é a única qualidade do Diniz. Ele sabe fazer o time ter transição ofensiva, mas não conclui. O São Paulo não converte as várias chances que tem em gol. Então eu acho que já deu esse desgaste também. O Diniz, infelizmente, demorou muito para acertar isso, tá? Ele tá no São Paulo aí já quase há um ano, tá? Se a gente descontar aí uns 5 meses, né, de pandemia, ele teve aí 7 meses de São Paulo e infelizmente perdeu a mão, acho que perdeu o vestiário também, tem bastante coisa aí obscura por trás dessas saídas de jogadores, na minha opinião, tá? E agora sabe Deus o que vai acontecer. Difícil, né? A gente escuta muita coisa de bastidor, boato, né? Mas nada disso vaza de verdade, né? A gente não sabe o que é verdade e o que não é. Mas claramente tem aí algum tipo de racha, algum tipo de conflito ali interno, né, Vanessa? Porque não é possível. O São Paulo, claro, não vinha trazendo um futebol de primeira, mas tirando a parte da cabeça quente que todo mundo tá, não dá para negar que o São Paulo não tava tão mal. O São Paulo, entre os 4 paulistas, era o que vinha jogando melhor. Não que isso signifique também que o São Paulo tá jogando muito, mas agora com a raiva todo mundo esquece. Não era para estar tão mal assim, né?
Eu acho que o problema do São Paulo é dentro e fora de campo. E eu acho que uma coisa resulta na outra. Na verdade, são muitos problemas, né? A gente vem de uma sequência de anos de problemas aí, que vem desde a diretoria até os jogadores. Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa, sim. Não querendo dar de advogado do diabo, né? Mas a gente sempre fala não é mal, é as verdades sobre a gestão Leco, mas acredito que muito cai sobre os jogadores também. A gente vê dentro de campo o que tá acontecendo e é bem triste, assim, pro torcedor. Mas realmente, eu acho que tem, assim, alguma coisa rolando ali, a gente nunca vai saber o quê. Ainda mais que com tudo que tá acontecendo, os jogadores saindo, meio que sem explicação, a gente fica meio sem saber o que tá acontecendo de verdade. Mas dentro de campo a gente vê realmente muitas dificuldades. Que nem, por exemplo, o lance do Lisieiro, por exemplo. O Lisieiro, ele subiu, quando ele subiu pro profissional, um jogador muito versátil, né, muito... dá pra jogar em algumas posições, o jogador responsável por movimentar o jogo, por fazer a bola rodar e tudo mais, e agora a gente não vê ele fazendo isso e mais errando do que acertando. Ainda contra o Vasco foi terrível, né? Mas realmente, uma coisa que eu não entendo, é por isso que eu acho que deve ter alguma coisa a mais rolando, é realmente o lance das substituições. Começou com o Alexandre Pato, né? O Alexandre Pato de titular absoluto foi pra nenhuma opção, ele foi reserva do reserva, né? Depois a gente veio com o Hernanes, que ele ia sair porque estava descontente consigo mesmo, segundo ele, né? Mas depois pediu pra ficar, voltou de uma lombalgia, recuperado e não entrou no jogo, tava no banco, mas não foi nenhuma das opções do Fernando Diniz, sendo que o São Paulo no setor de criação, que tá mais precisando, porque não tem criação, é nula, totalmente nula, a gente não tem jogadas de gol, porque isso que eu não entendo, tanto que falam, o volume de jogo, o São Paulo tá evoluindo no quê? Que a gente não leva perigo pro gol adversário, sabe? Não existe isso. O Fernando Miguel contra o Vasco não fez defesa. Não teve nada. A única defesa que ele fez foi do pênalti. E é isso. Então acho que é bem desanimador mesmo, assim. Uma coisa que a gente vê muitos pontos negativos, né? Muitos pontos negativos do que tá acontecendo com o São Paulo. E antes realmente da pandemia, eu sinceramente acho que se não tivesse essa parada, o São Paulo teria sido campeão paulista. Pelo caminho que tava se seguindo. O Corinthians nem ia se classificar. O Palmeiras vinha mal, mesmo com o Dudu, vinha mal. Depois a gente tem o Santos, também já não tava bem. E a gente ganhou do Santos, aliás, um 2-1, um jogo que foi bacana até, que teve até uma ousadia do Fernando Diniz ali, tirou um zagueiro, voltou com o Pablo no segundo tempo, né? O Pablo que daí desencantou e voltou a fazer gols, né? E depois teve a parada e a gente já voltou perdendo pro Red Bull Bragantino, né? Então é muita coisa que foi acontecendo. Eu acho que a gente não teria perdido pro Bragantino se a gente tivesse continuado, que seria no sábado, jogo dia 21 de março, a gente não teria perdido aquele jogo e tudo seria muito diferente. Mas não jogando a culpa em tudo dessa pandemia e tudo mais, mas realmente as coisas seriam bem diferentes. E daí aconteceu o que aconteceu, 4 meses parado, mas a gente olha pro São Paulo e não vê muita esperança, sabe? A gente vê agora o time se desmantelando, vamos dizer assim, né? Com muitas saídas e poucas chegadas. O Raí disse que vai olhar pro mercado, ver as oportunidades e ver se precisa trazer alguém. Trouxe o Luciano. A gente perdeu 3 atacantes, né? A gente perdeu o Antony, o Pato e o Everton. E veio o Luciano no lugar do Everton. O Luciano, aliás, eu vou destacar aqui como ponto positivo dele ontem. Assim, não dá pra em um jogo a gente se iludir e querer falar muita coisa. Mas quando é pra criticar, a gente critica. Então quando é pra elogiar também, eu vou elogiar. Eu acho que ele chegou já botando moral no lance da comemoração do gol. Parece uma coisa tão, sei lá, básica, mas pra gente que não tá tendo nada ultimamente, isso já foi bastante. A representatividade que ele viu no lance da provocação do gol e ele respondeu à altura, eu achei que isso é muito importante, que é o que a gente tá precisando. Então é o mínimo que a gente espera. Eu achei que o Carneiro também entrou com vontade, bom, ele é uruguaio, né, raçudo e tudo mais, então é o mínimo que a gente espera. De um jogador é vontade. Então até foi uns comentários nas nossas redes sociais hoje, a galera falando que realmente, que ele compensa na raça, que os nossos outros jogadores não têm, ele tem. Porque a gente sente muita falta disso, a gente vê o São Paulo um time sem alma. Por mais que a gente vê alguns outros times jogando mal também nesse começo, mas o São Paulo parece que é diferente porque falta isso, falta alma, falta vontade, e talvez seja resultado também do que tá acontecendo no extra-campo. Mas eu quero que se dane isso, eu quero ver resultado, eu quero ver os caras jogando, eles recebem muito dinheiro pra jogar bola e pra obter resultado. E a gente não vê isso dentro de campo, a gente não vê um mínimo de empenho. Então eu acho que tá faltando muito comando no São Paulo realmente, uma renovação completa.
Então é muito complicado. Mas você falou pra destacar assim, o maior problema do Fernando Diniz atualmente, eu acho que tá tudo muito obscuro ainda, sabe? Porque parece que tem muita coisa que não tá fazendo sentido. E a gente fica meio perdido. As justificativas dele pra algumas decisões não fazem sentido. Então é complicado isso, mas daqui pra frente eu acho que vai ter que mudar. O Raí diz que mantém o Fernando Diniz, não é possível. Eu acho que se jogar mal contra o Sport, depois a gente tem um Atlético Paranaense, serão jogos difíceis, e depois a gente pega um Corinthians, eu não acredito que se a gente fizer uma sequência ruim agora, que ele permaneça no cargo, não. Eu queria só destacar rapidinho esse lance do Carneiro, porque ele é um jogador que eu gostaria de ver um pouquinho mais, porque ele participou pouco no início da passagem dele, e aí teve esse intervalo na carreira por conta do doping, né? Eu acho que ele tem alguma coisa aí a entregar para nós, sabe? Ele tem alguma coisa para render para São Paulo. Ele realmente demonstrou bastante vontade, ele tem o privilégio de ser um jogador muito alto, e o São Paulo claramente é um time que vai ficar no chuveiro só, né? Vai na base do desespero, principalmente em final de jogo, e isso pode acabar vindo a ser útil. Ontem teve lances que o Igor Vinícius cruzava para o Daniel Alves tentar disputar com a zaga de cabeça. Então eu acho que o Gonzalo Carneiro, ele é um jogador que deve sim ser mais aproveitado. O Diniz, eu acho que está fazendo um pouco disso. Ele, em relação ao Pato e o Hernanes, ele viu que os dois não estavam rendendo nada, ele começou a dar chances para novos nomes, para ver o que essa turma tem a entregar. Claro que o treino também diz muito, mas em jogo é diferente. Então ele testou aí recentemente o Paulinho Boia logo de cara, quando o Paulinho voltou de empréstimo, né? Vive usando o Elinho de novo. Ontem até o Léo Pelé jogou. Enfim, ele testa bastante gente. Então eu acho que pelo menos isso eu até acho interessante, porque se uma coisa que a torcida sempre pediu foi que os jogadores tivessem mais oportunidade, principalmente os da base, ninguém pode reclamar disso do Diniz. Ele sempre colocou muito a molecada, ele roda realmente o elenco, e eu acho que um que deve começar a aparecer logo logo vai ser até o João Rojas. Mas para finalizar então, em relação ao Carneiro, eu gostaria de ver ele tendo mais oportunidades. Eu acho que ele é muito melhor solução do que o Trellis. Pô, eu gosto do Carneiro. Eu acho que ele é um cara que, assim, para algumas situações de jogo, ele pode ajudar, ele pode agregar, sim. E é aquilo, é que a galera, assim, tá todo mundo muito puto da vida. E assim, qualquer situação, qualquer coisa que aconteça, tipo, vai eleger alguns nomes ali para serem criticados. Mas, por exemplo, como você bem falou, eu acho, por exemplo, o Carneiro mais útil do que o Trellis, que muita gente está pedindo no time, né? E esse lance ontem dos cruzamentos, né, principalmente do Igor Vinícius, era muito que aquilo, né? É uma outra coisa. Eu não tô falando que o Juanfran é solução nem nada. A gente sabe que não é. Mas assim, o Juanfran estava sendo escalado também porque tipo, o Igor Vinícius não tá pronto. A gente vê, ele marca mal. A única jogada que ele consegue fazer é cruzar. Ele é mais veloz, mas mesmo voltando na marcação, ele não consegue recompor. E até voltando um pouquinho lá naquela questão de esquema de jogo, esses dias eu até postei no Twitter, né? Um time que eu colocaria em campo, um jeito que eu testaria se eu fosse treinador, seria uma variação de um 3-5-2, sim. E aí o cara que eu colocaria ali na direita pela zaga, que não vai ter aquela obrigação de subir e sim de defender, seria o Juanfran. Eu colocaria ali um trio com o Arboleda e Bruno Alves e o Juanfran, o Luan na frente da zaga para proteger um pouco mais, os dois laterais tipo alas, aí tem que ser o Reinaldo, porque o Léo também não dá, né? E na direita eu até colocaria o Daniel Alves. E aí no meio eu colocaria Igor Gomes e o Hernanes, para ter no ataque ali o Pablo e o Luciano. Eu acho que o time ficaria mais compacto, teria mais proteção para a zaga. A gente poderia ter uma criação um pouco melhor, talvez, com os dois alas subindo, né? E acho que daria uma modificada, porque o São Paulo hoje ele é muito previsível. A única variação que o São Paulo teve foi essa do Diniz de colocar o Lisieiro ali e tirar um cara da frente. Então, o Diniz, eu acho que assim, é uma outra coisa que eu comentei também que eu queria lançar aqui.
A impressão que dá é que ele jogou a toalha já. Ele já não se vê mais como treinador. E só se salvou ontem de uma demissão porque o São Paulo empatou. Vocês acham isso também? Vocês têm essa consciência pela postura do Diniz no campo ali? É triste de ver, né, cara? É deprimente, você vê as caras e bocas dele ali, né? Parece que ele realmente não tá preocupado mais com aquilo, né? E parece que ele tá realmente com o discurso pronto depois dos jogos, né? Ele já sabe o que ele tem que falar, e é tudo muito assim. Que nem ontem ele foi questionado se a diretoria banca ele no cargo, né? Ele falou, nada é eterno, não dá pra saber e tudo mais. Então é tudo muito pronto, é um discurso muito pronto, é um roteiro que a gente já conhece. Então, realmente, talvez, eu não acho que o Diniz vai aguentar. Eu acho que é questão de tempo, é a minha opinião, assim, é questão de tempo, alguns jogos aí, porque o São Paulo não vai evoluir, porque não vai ter mudança. Se não tiver mudança, não vai evoluir, não vai ter resultado. Por mais que os nossos dirigentes acham que o resultado não importante Então, se não tiver resultado, vai dar BO nisso aí, não tem como. E, como eu disse, tudo muito obscuro, né? Mas se não houver mudanças, talvez o São Paulo vai acabar se atrapalhando muito, que nem atualmente nós estamos só com o Campeonato Brasileiro, é começo ainda e tudo mais, é diferente do Campeonato Paulista, né? Mas depois a gente vem com a Libertadores, depois mais pra frente tem a Copa do Brasil, é jogo atrás de jogo, agora a gente vai ver que realmente é meio e durante a essa semana próxima que a gente teria livre a semana toda pra treinar, não sei se esse time treina, né? Mas enfim, não vai ter mais também porque foi adiantado um jogo. Então, nenhum jogo é fácil, né? A gente tá vendo que nenhum jogo é fácil. Independente do time, independente da situação, sendo em casa, não sei se existe mais isso também, mas no Morumbi ou fora, não tá tendo jogo fácil. E o São Paulo não tá sabendo lidar. E sobre o São Paulo ser previsível, isso é muito fato. Os adversários sabem como o São Paulo vai jogar, tem noção de como vai ser. E o São Paulo não bota medo em ninguém. Essa é a verdade. O São Paulo não bota medo mais em ninguém. Então, é complicado isso. E não sei, mas eu acho que se a gente continuar, se a gente perder pro Sport, ou ter o empatar lá, daí pega o Atlético Paranaense no meio da semana, não vai se sustentar. Não adianta, eu acho que não tem como, eu acho que não existe a possibilidade de chegar pro Corinthians e perder dentro de casa e o Fernando Diniz se sustentar. Eu não vejo esse cenário acontecendo. O Igor, e você acha que a diretoria vai segurar o Diniz até o jogo contra o Corinthians? Eu acho que é o que a Vanessa falou, depende desses resultados até lá, né? E ainda assim, é aquele negócio, talvez seja até pior mandar ele embora. Porque, primeiro, que eu não vejo nenhuma grande opção pro lugar dele. E segundo, que vai chegar um treinador que provavelmente já vai ter que sair de novo depois da eleição presidencial para terminar 2 meses ainda na temporada, né? Porque vão faltar 2 meses depois da temporada, depois da eleição presidencial. Então, assim, é uma situação bastante difícil, assim, inédita, na verdade. Nessa vez em especial, seria melhor que as eleições tivessem sido mantidas para abril, né? Que aí sim daria para ter um pouquinho mais, pasmem, de planejamento, né? Em relação ao Diniz, é assim, eu critiquei muito forte até o Diniz aqui já, que eu acho que ele não presta, né, como treinador. Por quê? Ah, bom, pensei que era como pessoa, ia falar se tem algum problema com ele, se tem alguma situação. Não. Como treinador, ele assim, por quê? Assim, a ideia dele não é ruim, não, tá? A proposta dele não é ruim. Você fazer a bola girar bastante, você ter a posse de bola a seu favor. É uma máxima do futebol. Quanto mais posse de bola você tem, maiores são suas chances, pelo menos na teoria. O problema é que ele acabou errando nas execuções, assim, ele começou a perder muito a mão. O time começou a ter tanto erro que se viciou nos erros. E aí, para você voltar isso atrás com os mesmos jogadores é difícil, porque você obviamente tem que chamar a atenção de jogador, você tem que brigar com o jogador, e jogador é orgulhoso. E aí você começa a perder vestiário, meu amigo, acabou. Então, assim, a proposta dele, beleza, é excelente. Só que, infelizmente, ele perdeu o vestiário, na minha opinião. O time não precisa ser invicto em todos os jogos, assim, aliás, invicto não,
deixar de ser vazado todos os jogos. Você pode tomar 2, 3 gols desde que você faça 5, que é o que ele propõe, na verdade. A ideia dele sempre foi essa. Tanto que os times dele, a defesa vira segundo plano, né? Que é o que está acontecendo com o São Paulo. O problema é que o ataque está ineficiente demais. Se o São Paulo acertasse metade das chances que cria, podia ter tomado os mesmos gols que tomou, só que teria feito muito mais. Talvez teria eliminado o Mirassol por 4-2, 4-3, né? Vencido o Bahia aí por 3-1, vencido o Vasco por 3-2, 4-2. Então, assim, foi o que o Rogério sofreu no início da passagem dele aqui, né? Então, era um time que fazia 4-2, 5-2, 4-3, e aí a mídia começou a falar que o time de São Paulo era suicida. E aí o Rogério teve que começar a voltar atrás nesse pensamento dele e acabou acontecendo o que aconteceu. Ele começou a se perder e aí acabou saindo. O erro não tá aí, talvez, do treinador não ter... Não é que não tenha convicção e mantém, mas não tem um respaldo da gestão de chegar e falar, mano, tem carta branca, faz. E se o elenco começar a querer ficar de mimimi, a gente vai bancar você. Mas eu acho que tem essa carta branca, tanto que, pô, o cara, assim, querendo ou não, né, quando ele foi contratado lá em setembro do ano passado, nós todos aqui achávamos que no fim do ano mudaria o treinador. E não mudou, a diretoria manteve. E outra... Não digo em manter ele ou demitir, mas digo assim, por exemplo, o São Paulo ele tem uma situação atípica que é a pressão por resultados positivos, né? Sim. Claro. E isso se agrava não ganhando clássicos, né? Até que esse ano o São Paulo empatou com o Palmeiras, ganhou do Santos e contra o Corinthians empatou, né? Se não me engano. Não perdeu, né? Não perdeu clássicos. Mas assim, tem essa coisa de que, por exemplo, o desastre contra o Mirassol obrigou o Diniz a mudar. E aí você citou aí, Igor, e citou bem aquele caso do Rogério. Eu lembro, a gente falou em outro podcast aqui, que naquele Paulista, eu acho que foi no Brasileiro, acho que foi no começo do Brasileiro, que o São Paulo pegou um Palmeiras, estava jogando muito bem, no primeiro tempo 0-0 tal, aí numa falha do que acho que já era o Sidão, aí o São Paulo tomou uma goleada lá, tomou 3-0, e aí depois daquele jogo o Rogério, tipo, mudou a convicção dele, colocou um time um pouco tentando ser mais defensivo para tomar menos gols, né? E no começo daquele ano, 2017, o pessoal até brincava que São Paulo era o melhor ataque do mundo, estava fazendo mais gol que o Barcelona porque tomava 3 e fazia 5. E era do jeito que o Rogério acreditava que o time tinha que jogar. Tudo bem que ele ainda sem experiência. A gente vê esse mesmo padrão acontecendo, né? Com a Aguirre também foi um pouco assim, quando o São Paulo começou aquela derrocada por contusões e tudo. Então, assim, será que é uma convicção do técnico mudar ou não vem um negócio meio que assim, cara, dá uma fechada aí na casa, muda, porque senão não vai rolar pra você? Eu acho que ele tem carta branca, tanto que jogador que bateu de frente com ele rescindiu o contrato com o São Paulo. Então, o problema não tá sendo, pela primeira vez, eu acho que a diretoria tá 100% junto com o treinador. Pena que bem com esse, né? Então, eu acho que o grande problema está sendo o vício nos erros do São Paulo. É aquilo que eu falei, ele deixou o time começar a errar demais e manteve aquilo, ele não chegou e mudou, ele manteve, ele não trocou o time, ele manteve o time, ele demora demais para mexer no time. Então o time vai se viciando nas coisas erradas. O elenco é bom. Eu não acho que o elenco do São Paulo é ruim. A gente pode ter a raiva que for, a gente pode estar enfesado do jeito que for, mas o time do São Paulo não é ruim. O Lisieiro pode ser ruim que for, mas ele é melhor que muito volante que está aí na Série A. O problema também é o seguinte, né? É aquele negócio, por exemplo, o Thiago Mendes ninguém gosta tanto assim. Só que eu acho que o Thiago Mendes num time do São Paulo que tivesse uma fase um pouco melhor, ele se sobressairia. Tanto que ele foi bem lá em 2014 e 15, né? Mas 14 não, porque ele não estava ainda, 2015. Então eu quero dizer assim, tem muito jogador que passou aqui no São Paulo, principalmente em 2017, como o Marcos Guilherme, por exemplo, o próprio Petros. Eu acho que o Petros hoje talvez ajudaria muito aqui. Tanto pela seriedade que ele sempre tratou o futebol,
E eu sempre achei ele aquele cara que faz o mínimo, assim, o simples. Ele não é inventor, ele não é aquele cara que faz igual o Jusilei fez contra o Vasco uma vez, dá toquinho pro lado olhando pro outro, entrega a bola pros caras. Então, assim, e eu acho que isso a gente tem bom no time de hoje. Foi um time que praticamente não sofreu desmanche, também é inédito isso. Eu acho que isso foi o único ponto positivo da diretoria até agora. Não saiu vendendo Deus e o mundo. Quando foi lá e se livrou do Everton, trouxe o Luciano no lugar, e agora se vai dar certo a gente não sabe, mas a diretoria não desfez, assim, não desfalcou o elenco, apenas repôs por peças mais baratas e de certa forma com total aval do treinador, né? Não foi aquela sacanagem igual fizeram com o Osório. Agora, sei lá, eu acho que o Diniz tem carta branca sim, a diretoria apoia muito ele, a gente viu isso ontem na entrevista do Raí, e eu acho que o problema é que ele deixou o time se viciar nos erros e não corrigiu antes da hora, e agora a gente está pagando por isso. É verdade, é verdade. Olha, não tá fácil ser São Paulino, né? Não tá fácil mesmo. A gente nos últimos anos vem amargando derrotas, vexames e tal, mas, puta, esse ano eu tô mais preocupado do que o normal. Tá dando medo. E assim, a gente vai ter mudanças, porque assim, se não tiver demissão agora, vai mudar tudo em dezembro, né? Não deve ficar ninguém dessa diretoria de futebol, independente de quem ganhe a eleição entre Roberto Natel e Júlio Casares. Então, a gente, assim, espera que esses meses agora, pelo menos, tenha ali um mínimo de paz ali, pelo menos bons resultados, para dar uma tranquilizada ali em tudo, porque quanto mais pressão, é pior ali, né? A gente sabe que a galera vai trabalhar com mais tensão, os erros vão se acumulando mais e mais, né? E a gente já começa a ter uma tabela um pouco mais complicada no Brasileirão. A gente vai ter o Sport domingo, né? Depois tem o Atlético Paranaense e o Corinthians. Aí, nesse embalo aí, já vem a Libertadores, onde a gente vai pegar o River. E logo a Copa do Brasil. Então, assim, além de serem adversários mais difíceis e complicados, tem a questão do ritmo, né? Que é quarta e domingo, e aí vem os riscos de lesões, contusões. Como o nosso elenco é mais fraco, aí já começa a preocupar quem é que entra, né? Então, o que dá para esperar para esses próximos jogos aí, Vanessa, primeiro? Acho que dos próximos jogos, eu acho que assim, eu não espero muito do São Paulo, não. Acho que o Diniz não vai mudar a percepção dele, o que ele tem. Eu acho que o mais coerente no momento era tentar entrar com o Hernanes. O Hernanes é importante pro grupo, a gente sabe que ele faz diferença quando ele tá, não digo nem 100% fisicamente, mas quando ele tá no mínimo bem. Ele já chegou a salvar alguns jogos meio nada a ver. Eu lembro contra o Fortaleza no passado, que ele fez um gol lá, foi 1-0, um joguinho feio também. E ele conseguiu resolver, ele é importante, e eu fiquei feliz dele ficar, por mais que ele seja um dos mais altos salários do elenco e tudo mais, diferente do Alexandre Pato, eu fiquei feliz que ele ficou. Eu acho que ele pode ser realmente importante pro momento, porque o Hernanes, ele é diferenciado, assim. E agora, trazendo para a parte do jogo mesmo, do dentro de campo, eu acho que ele tem que entrar, nem que for pra ele ser reserva, ok, né? Mas eu acho que ele tem que entrar. O Hernanes, ele tem que entrar. Se a torcida estivesse no estádio, já estaria o nome dele, seria gritado diversas vezes já. O Fernando Diniz disse que poupou ele por causa da lombalgia. Não sei se isso... Cola. Se isso cola, se isso faz sentido, né? Porque a gente viu um Carneiro que ficou mais de um ano sem jogar, já entrando. A gente vai ter o João Rojas aí que vai voltar, como o Igor citou também. Eu acho que ele pode agregar muito. A gente não sabe como ele vai voltar, mas ele... Vamos dizer que ele volte a jogar o futebol que ele jogava antes. Pode agregar e muito ali pra posição que era do Antony, né? Mas enfim, pros próximos jogos, Sport, Atlético Paranaense e Corinthians. Não são jogos fáceis. Talvez, teoricamente, o jogo mais fácil vai ser contra o Sport. Mas ainda na Ilha do Retiro, é fora de casa. O São Paulo vai ter que viajar até lá. Depois desse empate morno que a gente teve nesse meio de semana, né? E eu não espero muito, não. Sinceramente, não sei se o São Paulo consegue ganhar lá, não. No máximo, um empate. Quanto ao Atlético Paranaense, não vai ser fácil também no Morumbi. Acredito que o São Paulo
talvez, não sei se eu consigo pensar numa vitória do São Paulo, tá tão complicado, né? Mas contra o Corinthians, assim, o Corinthians vem jogando mal, a gente sabe disso, e o Corinthians tá perdendo alguns jogadores importantes, tá passando por muitas modificações também, mas clássico é clássico, é totalmente diferente de tudo. E um clássico, ele pode derrubar um time ou ele pode levantar um time de uma maneira inexplicável o que acontece em clássico. Tanto que o Aguirre foi demitido depois de um clássico que o São Paulo empatou lá em 2018, né? Então, o clássico é muito decisivo. E acho que tá vindo num bom momento pro São Paulo. Eu digo num bom momento assim, na parte de decisão. Vai ser, acho, muito decisivo pra gente seguir o restante do campeonato. Porque agora eu acho que agora é o momento de tomar uma decisão. Porque se ficar enrolando também muito tempo, empurrando com a barriga, e se vai, não vai perdendo ponto, chega na 30ª rodada, a gente vai estar aí lutando pra conseguir 40 pontos. E a gente sabe como que é isso, que a gente passou isso em 2017. E outra coisa que o Ricardo falou de eleição, né? Provavelmente, realmente, né, vai trocar toda a diretoria. E diferente dos outros anos, das outras edições, quer dizer, né, de eleições e tudo mais, não vai acontecer no final de temporada, vai acontecer no meio da temporada. Assim, beirando o final, mas vamos dizer no meio. Então, tipo, um monte de mudança vai estar acontecendo no meio de tudo, porque a gente vai estar em dezembro, vai ter jogo dia 26 de dezembro, dia 2 de janeiro vai ter jogo, e vai estar acontecendo eleições que ainda não tem datas definidas, e tudo mudando muito ali na diretoria do São Paulo. Então, olha o caos que tá por vir, sabe? O novo presidente vai lidar com muitos problemas. Então, a gente tem muita coisa. Não sei se... Por isso que eu não tenho muita esperança e realmente, como o Ricardo disse, eu também tô com medo. Sinceramente, eu tô com medo. Porque nesse Campeonato Brasileiro, a gente sabe que por causa da pandemia tudo tá muito, assim, tudo muito doido, vamos dizer assim. E qualquer um pode ser campeão. Qualquer um. Pode ver, porque a gente tá vendo um Flamengo, que foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro facilmente ano passado. Teoricamente agora na zona do rebaixamento. Beleza, começo de temporada, a gente entende. Mudaram de técnico e tal. E o Vasco, que sempre, nos últimos anos, né, tá assim, mais brigando no lado de baixo da tabela, é líder, ganhando bem os seus últimos 3 jogos, tendo 2 jogadores sendo artilheiro aí por enquanto, né? Então tá tudo muito doido. Mas da mesma forma que qualquer time pode ser campeão sendo menos pior, muitos times podem ser rebaixados também. Tá muito fácil de ambos os lados, então tem que tomar cuidado. Difícil. Não tá com uma cara, Igor, que, assim, pelo fato de ninguém esperar que o São Paulo vai e de repente ganha do Corinthians? Porque é como a Vanessa falou, clássico é o que define, né? Essas cobranças e tudo. Se o São Paulo de repente vai lá e ganha do Corinthians e ganha bem, que o Corinthians não tá lá essas coisas. Não tô falando que vai ser fácil, mas será que não dá uma mudada nesse ambiente aí? É possível, eu acho que o problema do São Paulo, o maior de todos, é o ambiente, né? Nem a questão da ineficiência da diretoria, porque o próprio Corinthians, né, que você falou dele, quantos e quantos anos aí sempre tem a diretoria pífia e mesmo assim dá certo. É ambiente, eu acho que o que falta no Diniz também é blindar mais os jogadores desses problemas. Ontem eu tava pensando comigo, né, quando o Volpi fez aquela defesa do pênalti, e aí depois o São Paulo vai lá e toma um gol, eu falei, caramba, a gente é acho que um dos únicos times no mundo em que quando um jogador adversário é expulso a gente não aproveita, quando um goleiro nosso defende um pênalti parece que não significa nada, só que quando a gente toma um gol, o time desaba. Então a gente nunca tem o lado psicológico ao nosso favor, em nenhuma situação. E eu acho que esse está sendo um grave problema. Eu acho que se eu sou o Diniz, já que eu não estou conseguindo melhorar o desempenho do time no campo taticamente, tecnicamente, vamos fazer o seguinte, então, galera, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos desligar da diretoria, vamos resolver nós aqui a parada e acabou. Então, assim, eu acho que o São Paulo está muito exposto a qualquer coisa que acontece, é jogador desabafando em rede social, dando pitaco, dando cutucada em rede social. Pô, cara, tá virando programa do João Kleber no São Paulo agora. Sabe? Tá irritante. E uma outra coisa, assim, eu não quero levantar... Aliás, eu quero sim, vai. Uma questão, assim, que um amigo meu comentou num outro grupo, né? O São Paulo reduziu, por conta da pandemia, os salários dos jogadores meio que a contragosto, né? Então, assim, eu não quero acusar os jogadores de corpo mole por causa disso, mas, né, a gente tem todo o direito de, no mínimo,
fica com a pulga atrás da orelha, tem um espacinho pra pulga aqui atrás da orelha, né? Então, não sei, gente, tá muito esquisito, eu não conseguia entender o que o Vitor Bueno estava fazendo ontem em campo. Não que ele não tinha que ser escalado, mas ele escalado ali, as coisas que ele fazia. Parecia que ele não queria estar ali, sabe? Ele resmungava de um jeito esquisito. Assim, chute dele. O chute, meu. Pô, já vi um monte de jogador errar chute daquele jeito. Mas ele pega, olha pra baixo, sai andando, sabe? Assim, totalmente indiferente. Desde essa volta ele tá assim, né, cara? E ele tava vindo bem, o melhor jogador. Eu lembro quando ele fez aquele gol no Atlético Paranaense, né, na Arena da Baixada, que não foi televisionado o jogo ali. Putz, sim. Dali em diante ele começou a estourar de uma forma que ajudou muito o São Paulo. Então eu acho que o problema do São Paulo os problemas, né? Quando a gente fala que é um só, até parece que é fácil. O ambiente tá pesadíssimo, e aí a questão da eleição no final do ano, eu acho que a nova diretoria, o novo presidente, se bobear, nem vão precisar fazer muito esforço para já melhorar o ambiente. Acho que só eles entrarem ali, a coisa já muda, sabe? Sai esse DNA, bom, se bem que eu não sei o DNA dos outros, mas sai o Leco, sai o Raí, sabe? Acaba uma era, querendo ou não. Então, talvez só do novo presidente pisar ali no CT, com seja lá quem for o diretor, o coordenador, ou a tia da cozinha, sei lá, já pode ser que mude tudo. Então, a gente vai ficar, né, querendo ou não, nessa dúvida aqui, nessa curiosidade. E aí, sei lá. E para não deixar esquecer, né, gente, eu acho que a diretoria lançou o último uniforme, né, a última camisa e na minha opinião, pelo menos com acerto finalmente, né? Foi bonita essa, né? Camisa preta aí, sensacional. Maravilhosa. E alguns recados aqui, né, já que a gente já tá aqui na reta final. A gente tem lá no nosso site um abaixo-assinado, que a gente sabe que assim, na prática não vai mudar em nada. Mas é uma forma da gente se manifestar, uma forma da gente mostrar que a gente está descontente. Então a nossa ideia não é trazer o holofote para a arquibancada, mas sim criar um manifesto para que o torcedor mostre ao clube que quer participar das eleições, né? Então a gente colocou ali uma proposta que a gente vai entregar ali para o Casares, para o Natel, propondo para que eles considerem aí o sócio-torcedor de alguma forma participando nas próximas eleições, né? Então assine lá, tá lá no nosso site, arquitricolor.com, e nas nossas mídias sociais a gente está postando todo dia também, né? Aliás, a gente deixa aqui o convite para que você cadastre o arquitricolor.com no seu celular, porque aí você recebe as notícias. Essa semana, por exemplo, a gente trabalhou igual um condenado aqui, postando conteúdo que de hora em hora saía alguma coisa. Ou era post em mídia social de fulano, ou era rescisão de contrato de ciclano, ou era declaração polêmica de outro. Então, não dá para acompanhar. Se você vai tentar acompanhar 500 sites, não vai conseguir. Então, acesse o arquitricolor.com, ative o sino vermelho lá de notificação e você vai receber no seu celular tudo quanto é notícia ali que surgir. E a gente fala do basquete, fala do vôlei, fala do futebol masculino, feminino, tudo, né? Então, galera, eu vou pedir para vocês deixarem suas mensagens finais e palpites já para o jogo de domingo contra o Sport Recife. Começando aí pelo Igor, por favor, suas mensagens e palpite. Bom, eu nos últimos, acho que 2 ou 3 palpites eu só tenho jogado com empate, né? Então eu vou me manter assim. Acho que São Paulo vai empatar aí por 1-1, 2-2 no máximo. Sempre toma gol, então não vou falar 0-0 não. Então vai, 1-1, pronto. Bom, gente, é isso, né? A gente infelizmente só fala de coisa ruim ultimamente, né? E fica na expectativa de melhorar, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer parte de mais um podcast junto com o Senna, com a Vanessa. Agradeço a você que ficou aí até o final e está com a gente aqui em mais uma edição, né? Que acompanhou a gente em mais uma edição do podcast semanalmente, está sempre com a gente no Voz da Arquibancada, que tem novidade, né? Para essa segunda-feira.
E é isso, pessoal. Valeu. Saudações tricolores a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Valeu, Igor. Obrigado. E Vanessa também, mesma coisa, palpite e uma mensagem aí pra galera que tá ouvindo a gente. Bom, sem esperanças eu era otimista, sempre falava que o São Paulo ia vencer. Esses dias eu acertei o placar ao contrário. Falei que ia ser 2x1 pro São Paulo, foi 2x1 pro Vasco. Então eu desisto de apostar bem no São Paulo. Eu vou falar que eu também acho que vai ser um empate, pra ser bem otimista. São Paulo volta com um pontinho de Recife. E depois o Atlético Paranaense a gente ganha de 1x0. E daí depois tem o clássico, que eu não quero nem pensar nisso, que no outro podcast a gente fala ainda, porque aí vai ser treta. Mas, gente, muito obrigada por acompanhar a Arquibancada. E vamos que uma hora a gente melhora. Ai, meu Deus, se não fosse trágico, era cômico. A gente ouvindo as declarações, assim, né? Tá osso mesmo. Mas obrigado, Vanessa, valeu aí de novo pela participação. Bom, o último resultado eu cravei, hein? 1x1. Verdade. Eu também, acertei com você. Eu tô achando que tem cara de empate. Fora de casa esse time não é competitivo, né? A não ser que o Sport entregue o ouro pra gente. Eu vejo um empate aí. O importante é não perder, né? Fora de casa. Então, acho que vai ser 1x1 de novo. Mas tomara que o São Paulo vença aí, pra poder ter um pouquinho mais de tranquilidade aí pra semana. Então, bom, vamos assim. Fica o convite para vocês também, caso você esteja escutando isso antes da segunda-feira. A gente vai ter o programa Voz da Arquibancada no Facebook e no Instagram, ao vivo às 8. Nós teremos como convidado aí o Fernando Camargo, que é o narrador do Estádio 97 lá. E ele vai participar com a gente aí para a gente trocar uma ideia, falar bastante aí sobre toda essa nhaca e todo esse momento. E já do resultado do jogo contra o Sport também. Então, fiquem ligados lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, o Voz da Arquibancada, segunda às 8. E já aproveitem e se inscrevam nos nossos canais, sigam tudo aí, porque a Arquibancada tá numa fase boa, tá voando, tá bombando aí de conteúdo, produção, e tem muita coisa sendo criada aí nesses dias todos. Beleza, galera? Então nos vemos aí na próxima edição do TriCast. E tomara que com um clima um pouco mais agradável, para a gente poder falar de um pouco mais de coisas boas aí, tá certo? Então descansem, se cuidem e nos vemos na próxima edição do TriCast, podcast do Arquibancada Tricolor. Saudações tricolores, até a próxima!